Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos outra vez. Se você não me conhece, eu me chamo Linda, eu sou terapeuta da Nova Medicina Germânica, Reiki e Hipnose Clínica. Nesse canal eu falo de um pouco de tudo, do que estou aprendendo com as terapias, da espiritualidade, mecânica quântica e tudo aquilo que possa servir para a evolução humana, a nossa evolução. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo, o canal com outras pessoas, se sintam à vontade, porque assim você estará fazendo parte dessas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Bom, hoje eu resolvi fazer esse vídeo num parque, aproveitando que saiu um dia até mais ou menos por aqui, e vim fazer o meu grounding, que não sei se algumas pessoas devem conhecer, é o contato dos pés com o solo, diretamente com o solo, sem meia, sem calçado. Normalmente isso é muito bom quando você está se sentindo estressado, principalmente, né? Então, ou quando você sente que está com eletricidade no corpo, que é o meu caso, que eu estou sentindo hoje. Então eu falei, não, eu estou precisando fazer o meu grounding. Tá bastante frio aqui hoje, como vocês podem ver, tá ventando um pouquinho, não sei se vai atrapalhar o barulho do vento, mas eu falei, não, a prioridade é fazer o meu grounding. Então eu vim, mesmo que tá frio, eu vou ficar aqui meus 15 minutinhos com o pé na grama para voltar a recalibrar as minhas energias. Então, hoje eu gostaria de falar sobre as principais diferenças entre a oração e a meditação. Bom, existem provas científicas que demonstram já os efeitos no cérebro, que é a tal da plasticidade das pessoas que tanto que pratica um ou o outro. Então é muito interessante e super recomendável, só que existem algumas pequenas diferenças que eu vou falar agora e tentar esclarecer um pouquinho. E no final desse vídeo curto eu vou deixar algumas imagens desse lugar para vocês conhecerem um pouquinho, como bônus para quem ficar até o final. Bom pessoal, então a diferença entre a oração e a meditação simplesmente quando nós oramos, a gente externaliza, a gente põe para fora, a gente fala, a gente pede, não é? Então, e com a meditação é uma introspecção, você olha para dentro de você, você reflete, porque como eu já disse no meu primeiro vídeo da meditação, que muitas pessoas fazem inclusive de forma errada, porque existe muita desinformação nas redes em relação a isso, que falam que a meditação é você ficar, não pensar em nada, e isso é antinatural, o ser humano não consegue não pensar em nada. Então a meditação é um momento de você sentar e reflexionar sobre aquilo que você quer. O problema é que existem vários tipos de meditação, inclusive está bastante na moda a Mindfulness, é uma meditação que a gente praticamente faz todos os dias, só que de forma inconsciente. Simplesmente quando você está fazendo alguma coisa e está prestando atenção naquilo exatamente que você está fazendo. Isso é meditação, porque você está com a tua atenção, por atenção em algum ponto. Então, só que a gente medita de forma inconsciente, mas quando a gente faz de forma consciente, isso é o que traz as mudanças para a nossa vida, para o nosso cérebro, porque normalmente a gente fica pensando nos problemas, não é? Então a gente está meditando sobre os problemas, sendo que a gente deveria de meditar sobre a solução e não sobre os problemas. E esse é o pequeno erro que a maioria das pessoas fazem. Então quando você se senta, fica em posição do lótus e se concentra ou põe uma música relaxante para
para conseguir melhor concentração e tal, você realmente desconecta de tudo que tem em volta, né? Então é bem mais recomendável fazer isso. Mas a mindfulness também se você está fazendo de uma forma consciente. Não, agora eu vou prestar atenção aqui, nisso. Por que a gente precisa fazer algumas respirações profundas, lentas, antes de começar uma meditação? Simplesmente porque isso é como se fosse a porta de entrada para a concentração, para aquele momento. Então porque você vai se conectar com a tua energia, você vai refletir sobre aquilo que você quer, aquilo que você precisa resolver. Então, quando você faz essas respirações profundas, você está dando ordens para o seu subconsciente mudar a sua frequência cerebral, porque nós vamos mudando, né, durante o dia, a gente vai mudando para diferentes frequências, dependendo do nível que você está de atividade. Então, na meditação também. Então, quanto mais baixa é a frequência que a pessoa está naquele momento, é melhor. Mais concentração ela vai conseguir e vai se sentir muito mais conectada. Então, assim, só para falar para vocês que eu estou estudando agora uma nova técnica bem interessante de curação rápida, de autocuração rápida. Estou me aperfeiçoando, mas tudo antes de trazer aqui para o canal eu gosto de experimentar em mim mesmo. Então, eu já estou experimentando a técnica e depois num próximo vídeo eu quero falar sobre isso. E quando eu estava fazendo a meditação ontem à noite, foi transcendental. Eu estava justamente meditando sobre isso, sobre essa nova forma de se curar, e então veio uns insights muito interessantes. E quando eu terminei a minha meditação, eu já em seguida testei a nova técnica e para mim funcionou. Então, só que eu quero voltar a fazer mais vezes. E quero que vocês também façam e venham depois e me comentam aqui se realmente se está funcionando para vocês ou não. Então, porque assim, tudo depende, eu acho, que da conexão que tem a pessoa e, claro, também da credibilidade que ela dá para isso. É igual o efeito placebo. Muitas pessoas que tomam, né, o remédio que é o placebo, elas acham que estão tomando um remédio e por isso elas se curam, mas não é o remédio em si, é a nossa mente que faz todo esse trabalho. Então, assim, eu estou bem conectada com todo esse tipo de conteúdo, estou cada vez mais interessada por isso e quero trazer mais coisas para vocês, mais novidades, e também quero continuar trazendo, eu quero fazer uma sessão de vídeos das enfermidades que a gente conhece muito mais, que né, conhecemos pessoas assim próximas com as enfermidades em relação à germânica, né, ao olhar da germânica, e que eu tenho certeza que isso pode ajudar a muitas pessoas, a vocês que gostam de acompanhar os meus vídeos e tal. Então, se você ainda não é praticante de meditação ou de oração, eu recomendo muito. Eu falo que estão acontecendo muitas modificações para bem na minha vida desde que eu comecei a levar a sério a meditação, que no meu caso eu pratico mais a meditação que a oração, e assim, mas nos dois casos a gente se conecta com a nossa verdadeira essência, né? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrenal, e quando a gente transcender daqui, simplesmente voltaremos para nossa casa, que é um outro lugar e não aqui na Terra. Inclusive, existem várias pessoas que relatam que usaram a meditação para conseguir curas para elas mesmas, como por exemplo, uma pessoa que eu gosto de seguir bastante, que eu gosto dos vídeos dele e tal, é o Dr. Joe Dispenza.
E a história de vida onde ele começou a se dedicar a ajudar outras pessoas com tudo isso, foi porque ele teve um acidente quando ele era novo também, um acidente, eu acho que um caminhão atropelou ele, alguma coisa assim, não lembro direito. E ele ficou com as vértebras da coluna todo quebrado e claro que falaram que os médicos na época, isso já faz muitos anos, falaram que ele não ia mais voltar a caminhar e ele simplesmente se negou a aceitar esse diagnóstico. Imaginem, com uma coluna que é o que praticamente nos sustenta, nos mantém de pé, todo quebrado, e a pessoa voltou a conseguir caminhar pela força do pensamento, trabalhando com ele mesmo, porque ele não tinha nada mais o que fazer. Ele estava internado num hospital e simplesmente começou a meditar, porque ele ia, de qualquer forma, ele ia ter que ficar ali, só que o diagnóstico dele era terrível e ele se negou simplesmente a aceitar. E ele fez como um pacto com o universo, com Deus, chame como você quiser, que se ele conseguisse entender, se ele conseguisse se curar dessa forma e voltar a caminhar, ele ia se dedicar a estudar como ajudar outras pessoas com isso. Então, nos eventos que ele faz, ele conta que muitas pessoas, depois de 7 dias do congresso e tal, com meditações intensas, que ele ensina várias técnicas bem interessantes, várias pessoas simplesmente saem de cadeira de roda, se curam de câncer, de coisas muito, muito terríveis que assolam a humanidade. Então, eu quero dizer assim que os benefícios da meditação são extraordinários. Eu acho que inclusive as pessoas até subestimam o poder que ela tem, porque não é muito divulgado. E as pessoas não têm, com o dia a dia que é tão corrido, as pessoas não têm hábito de sentar e olhar para dentro de si, olhar para o que está acontecendo com o seu corpo. Então, na hora da meditação, a gente se obriga a fazer isso, porque é só você com você mesmo. Então, pessoal, aqui super recomendo. Se você não faz meditação, ore, que também tem os mesmos benefícios, digamos, para o cérebro. Só que isso já seria motivo para um outro vídeo, porque eu acho que na oração, como a pessoa externaliza, como a pessoa pede para Deus, digamos, lhe ajudar, ela está colocando a responsabilidade em outro ser. E tudo, de acordo ao que eu estou aprendendo, nós somos os responsáveis de tudo o que acontece com nós por causa da nossa vibração. Então, não vamos colocar a culpa, orar e falar, por que Deus não me escuta? Alguma coisa errada você está fazendo. Então, é bem interessante parar para refletir sobre esse tipo de coisa, porque realmente nós não estamos acostumados a nos perguntar